docente no Centro Educacional SESI, do Planalto Verde, e é professor universitário, lá do Centro Universitário da Barão de Mauá. Ele leciona no ensino médio, no ensino superior e atua na tutoria e orientação de trabalhos de conclusão de curso e estágios supervisionados. É doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. É mestre em Educação pela mesma universidade e programa. É especialista em Alfabetização e Letramento e Redação e Oratória pela Faculdade de São Luís. Graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava. E tem Pedagogia pela Universidade de São Paulo. Participa do grupo de pesquisa Discurso e Memória nos Movimentos do Sujeito, filiado à Universidade de São Paulo, e é cadastrado junto ao diretório de grupos da CNPq. Tem interesse e participa de pesquisas ligadas à área de linguística, em especial análise do discurso peixotiana. É assim, Michel? Isso mesmo. Investigando principalmente os seguintes temas: escrita, autoria, leitura e políticas públicas educacionais. No momento, trabalho com a questão de práticas pedagógicas contemporâneas de escrita no ensino médio, investigando se elas promovem ou não gestos de autoria aos sujeitos escolares, professores e estudantes, e a redação do Enem, articulado na questão de autonomia pedagógica. É um currículo admirável, né? Bom, quero agradecer sua participação. Tá? Bom dia a todas e todos, né, os nossos telespectadores que estão aqui. Eu já vi que tem, inclusive, alguns amigos online, então, obrigado pela presença de vocês. E quero também agradecer à professora Sonara por este convite, por acreditar de que, de algum modo, eu possa contribuir com alguma discussão nesse campo de conhecimento que é tão importante na minha vida, que é a literatura. Então, eu começo dizendo que a literatura permite com que nós existamos, né? Então, a literatura permite com que a fabulação, que é tão importante, como diz o Antônio Cândido, um direito humano, né, de acesso a esse conhecimento, esteja aqui nessa manhã tão bonita. O convite fica ainda muito mais especial ao saber que a minha fala é direcionada, em especial, a estudantes de escola pública. Eu também, né, cursei meu ensino fundamental, meu ensino médio em escola pública. Eu sei dos desafios e obstáculos, mas também sei da nossa resistência e força, né? Porque a educação sempre foi a via de acesso à minha liberdade, à minha constituição enquanto homem, enquanto cidadão, né? E hoje, enquanto professor aqui. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. É importante... Sonara, está aparecendo os slides? Sim? Sim. Então tá bom. Falou com o microfone fechado. Então tá bom. Deixa eu só deixar. Bom, eu vou prosseguindo assim. Qualquer coisa, vocês me avisem. É importante dizer que nesse momento aqui, nesse espaço tecnológico, eu só consigo olhar para os meus slides. Então eu não acessarei o chat, os comentários de vocês, mas fiquem à vontade para me interromper. Quero mais que seja, de fato, um bate-papo. O título que nós colocamos, eu e a professora Sonara, da apresentação de hoje é Poesia e Resistência na Literatura de Carolina Maria de Jesus, e em especial uma conversa sobre a sua obra mais famosa, que é o Quarto de Despejo. Começo trazendo essa fotografia de Carolina em meio a tantos livros, que era uma coisa que ela gostava tanto, e trago esse trecho já de Quarto de Despejo para nós iniciarmos essa literatura.
O livro, três pontinhos, reticências, me fascina. Então, aqui a gente já pode observar que entre essas reticências de Carolina tem muita coisa sendo dita a respeito do livro que é tão importante na vida dela, né? Eu fui criada no mundo. E aí eu fico me perguntando, quem não é criado no mundo? A vida nos ensina, né, a sabedoria popular e sem orientação materna. Mas os livros guiou os meus pensamentos, evitando os abismos que encontramos na vida. E bem sabemos que nos colocarmos nesse lugar de leitor, pegar uma obra para ler, faz com que o nosso corpo esteja à disposição de uma leitura. Isso não é algo fácil. Inclusive, na sociedade contemporânea, em que parece que nós não temos tempo. Parece que a gente está sempre devendo alguma coisa, né? Alguma tarefa cotidiana. Mas o livro é quem guia os pensamentos, quem evita os abismos, e que por isso mesmo tem que ser garantido como um bem, como comida, como o nosso lar, como lazer, que são tão importantes na constituição de uma vida humana. E aí Carolina continua, né? Benditas horas que passei lendo. Observem que esse termo, né, bendita, remete muito a uma linguagem religiosa, né? Então, bendita seja a importância da leitura na nossa vida. E cheguei à conclusão que é o pobre quem deve ler. E por quê? Porque o livro é a bússola que há de orientar o homem no porvir. Então, a gente já vê que temos um discurso extremamente aqui de resistência, né? E da importância do acesso à literatura, do acesso à leitura. Queria dizer para vocês que eu parto de uma leitura através de um referencial teórico acadêmico, né? Não vou dizer sobre esse referencial acadêmico aqui, porque não é o caso, mas apenas como uma observação muito importante, para dizer que eu não leio o diário de Carolina Maria de Jesus, né, os diários, né, inclusive, como se fossem uma autobiografia dela, como se tudo aquilo que estivesse escrito, então, fosse real. Então, eu não parto desse sujeito escritor empírico, como muitos além, né? Eu parto do princípio de que é uma produção literária, né, enquanto uma obra literária, ok? Então, para começo de conversa, é preciso celebrarmos a vida, até porque vivemos num país que mata muitos negros e negras. E cada dia que nós temos um negro e uma negra viva em nosso país é motivo de celebração, né? Me colocar neste lugar de pesquisador de literatura, de autoria de mulheres negras, me fez crescer muito a respeito de um assunto que nem sempre foi um assunto que despertava interesse a mim. Isso começou com uma aluna que eu tive, em que eu estava trabalhando poesia, em especial Manuel de Barros, que é o meu poeta preferido, e essa aluna negra, a única da sala de uma escola particular que eu lecionava aqui em Ribeirão Preto, e ela me questiona se eu conhecia alguma autora poeta negra para indicá-la. E naquele momento eu disse que não, e que inclusive não existiam essas mulheres. Então, para vocês verem como que o racismo, ele de fato é estrutural, e nós nos colocamos num lugar de voz, muitas vezes sem saber o que estamos dizendo. E aquilo fez com que eu tivesse muita vergonha desse meu discurso, né? Que fez com que, inclusive, silenciasse ainda mais a voz dessas mulheres. Então, eu decidi fazer um mestrado na USP sobre este tema, até porque escritores como Machado de Assis, que eu gosto tanto, Clarice Lispector, Marina Colasanti, tantos outros grandes nomes nas nossas letras brasileiras, já têm trabalhos demais, né, no meio acadêmico. Não faz sentido para mim estar no meio acadêmico se não for para, de certo modo, incomodar um pouco essa academia para olhar para aquilo que ninguém quer olhar. Então, por isso que, novamente, eu agradeço a professora Sonara, porque sabemos
que lidar com literatura de mulheres negras, com questões de minorias, é sempre, muitas vezes, professores específicos que encaram este desafio, né? Então, por isso que eu já, nesse começo de conversa, também questiono, será que nas escolas há tempo para a literatura? Será que os livros didáticos, de fato, permitem uma, digamos assim, apropriação da literatura de maneira tão eficaz? Será que há tempo para a literatura fora da escola? Quanto tempo nós damos para a literatura, né? Afinal de contas, a literatura, ela não serve para nada. Quando um estudante me pergunta, professor, mas por que estudar ou ler uma obra literária? De fato, não serve para nada, porque não tem valor no sentido capitalista da nossa sociedade, mas tem valor humano e de humanização. A importância da fabulação na nossa vida é tamanha, né? E por isso que eu começo a questionar que tipo de literatura que importa. Nós fazemos, nós professores do livro didático, uma voz de autoridade e apenas como o livro didático como uma voz de verdade, porque bem sabemos que Carolina Maria de Jesus, por exemplo, não está nos livros didáticos, nem sempre, né? Então, que literatura é essa que importa para nós? E eu parto também de uma visão teórica de que nós não iremos ler esses textos literários tentando buscar o que o autor quis dizer. Até porque o autor não está aqui na minha frente para dizer o que ele quis dizer. Na verdade, esses espaços vazados dessa construção íntima minha, leitor, com o autor que vai construindo sentidos para a literatura, e é isso que é tão bonito, né? Esse compartilhamento de sentidos acerca do mundo que a gente vive. E aí eu pergunto para vocês, quem pode ser autor de literatura? Inclusive vocês, estudantes, já se pensaram se colocando nesse lugar de autores de literatura, ou, né, de qualquer outro tipo também de texto, mas já se pensaram tendo seu nome numa capa de um livro? Isso é importante, esse é um lugar de todos nós, né? E a literatura, então, eu vou discutir aqui a partir desse viés político, em que eu vou entender que há certos autores e autoras no nosso país que são silenciados e outros que são aclamados. E eu quero me preocupar principalmente com os que são silenciados. Por isso que eu vou designar de literatura de enfrentamento social. E essa foto do lado, essas 5 mulheres, elas participam de um projeto chamado Sarau das Pretas de São Paulo. É um sarau que nasceu na periferia de São Paulo. Elas já vieram diversas vezes na Feira do Livro, em Ribeirão Preto. E elas foram, digamos assim, meu primeiro contato com a literatura de mulheres negras. E vale super a pena pesquisar aí no YouTube o projeto delas. Bom, o que nós temos a respeito dessa mulher negra, que é Carolina Maria de Jesus, periférica, que se coloca nesse lugar de mulher escritora? Nós temos uma escritora contemporânea, que, no meu ponto de vista, é a maior escritora do nosso país, né, que é a Conceição Evaristo, que ela vai dizer assim, olha, a mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar e ela pode se prostituir. Mas escrever, não. Porque escrever é uma coisa, é um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito. Tanto é que vocês, estudantes que estão aí do outro lado, quantas vezes vocês vão escrever uma redação do Enem, escrever um texto que qualquer professor de qualquer área de conhecimento pede para vocês, logo bate aquela preguiça, ou logo bate aquele desespero, por onde eu começo, como eu faço um texto. De fato, não é fácil, é desafiador escrever, mas observem, se nós deixamos de escrever, outros escreverão no nosso lugar. Mas é importante dizer que esses outros que escreverão no nosso lugar nunca irão escrever por nós. Por isso precisamos contar nossas próprias histórias, né? Bom, e aí aqui eu trago algumas discursividades de como a mulher negra é representada nas mídias do nosso país, nos livros didáticos e por aí afora.
É sempre essa mulher na condição de empregada doméstica, nos papéis de novelas. Aqui do lado direito nós temos a Anastácia, que foi uma mulher escravizada num período de escravatura do nosso país. É interessante observar que isso, né, que não permite com que ela diz, quanto mais a gente silencia as mulheres negras, mais elas dizem, né, na verdade. Essa mulher globeleza do samba, né, então, portanto, esse corpo negro, ele pode sim ser hipersexualizado. Essa mulher que é objeto de estudo científico, porque é visto como uma raça inferior, e essa mulher da resistência que precisa ser presa, né? Bom, se a gente tem esses diversos imaginários da mulher, eles continuam ainda presentes em diversos espaços sociais, né? Porque eu parto do princípio de que o discurso materializa práticas sociais. Então, ao lermos essas notícias que estão em volta do nosso dia a dia, por exemplo, advogada negra é detida, algemada e arrastada durante a audiência em Duque de Caxias. Então, observem que é advogada negra, não tem nome essa advogada. E eu destaco que ela é advogada, porque no nosso país, mulheres negras advogadas são poucas. Será que são mesmo, né? E aí outros discursos como mentira que polícia engoliu atrasa investigação sobre morte de Marielle, mãe negra e lésbica, assassinato de Luana Barbosa permanece impune após 3 anos, né? Que foi um fato que ocorreu aqui no município de Ribeirão Preto. Será que vocês sabem sobre... Marielle. Exatamente. E olhem só aqui do lado, em pleno século XXI, né, professor branco, e é importante marcar essa questão, né, da pele, não como uma forma de criar outros preconceitos e tudo mais, mas de dizer quem comete, né, porque o racismo, ele não é criado pelos negros, ele foi criado pelos brancos, que olharam para os negros de modo diferente. Então, o professor branco diz que obra de Carolina Maria de Jesus não é literatura, e provoca todo um embate num congresso que teve no Rio de Janeiro. Então, olha como que essas mulheres são colocadas, né, em discurso na nossa sociedade. Mas se elas são colocadas nesse lugar da subalternidade, nós também podemos dizer que essas mulheres são colocadas também no lugar da resistência e de uma voz-palavra extremamente potente na nossa sociedade. Mulheres que estão no palanque, segurando seus microfones e dizendo, ditando, narrando, marchando contra o racismo, contra o sexismo, né? Mulheres que são tão importantes. Por isso eu trago essa foto, que é da escritora que eu acabei de falar para vocês, a Conceição Evaristo, subindo as escadas da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, indo fazer sua inscrição para tentar pleitear uma das cadeiras. É importante dizer que, desde o surgimento da Academia Brasileira de Letras no Brasil, até hoje nós só tivemos 6 mulheres, né? E essas 6 mulheres são brancas, nós nunca tivemos uma mulher negra. Então, isso já diz muito, né? Já diz muito quem são esses imortais das letras brasileiras ainda hoje. Então, para mim, a Conceição Evaristo, ao subir essas escadas, ela traz uma outra narrativa para as mulheres negras, que não é nesse lugar da escravidão. São essas vidas pretas que se trançam e traçam em ato simbólico de resistência na nossa sociedade. E aí, por isso que eu gosto de marcar também o termo raça. Hoje, né, eu já vi em diversos livros didáticos, inclusive de sociologia, dizendo que não é mais correto dizer raça e sim etnia. No meu ponto de vista, quando a gente diz etnia, a gente apaga o racismo, no sentido de não termos medo da palavra raça, né, que é um elemento essencialmente político. E que pensar raça, eu não penso aqui no âmbito biológico, obviamente, apenas no âmbito social.
Racismo, então, como essa forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. E a gente pode pensar aí do lado o livro da Dona Benta. É interessante perceber que no sítio do Pica-Pau Amarelo, quem faz as comidas deliciosas, quem sabe toda a ancestralidade desta comida é a tia Anastácia. Mas quem aparece no livro de receitas, na capa, é a Dona Benta. Tem que ser a mulher branca e escolarizada. Não pode ser a tia Anastácia, né? Então, tudo isso vai mostrando o funcionamento do silenciamento das mulheres negras em diversos âmbitos. E aí eu trouxe um discurso que muitas mulheres negras feministas partiram deste discurso da Susan Trott, que ela vai dizer assim: aquele homem ali, né, num congresso que teve nos Estados Unidos, aquele homem diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, que é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os mesmos lugares. Então aqui a gente vê a voz machista dos homens. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher por isso? Olha que potente esse discurso. Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou também uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer e também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Então, observem que aquilo que a Djamila Ribeiro, uma filósofa, né, está em bastante evidência no nosso país, ela diz que a mulher negra é sempre o outro do outro. Porque a mulher negra, inclusive, até os homens negros podem dizer sobre elas. Elas é o que sobra, né? Elas é o que não existe. Então, portanto, esse discurso, né, eu não sou uma mulher, vem com uma força, no meu ponto de vista, muito grande, de visibilidade. Bom, e aí entramos em Carolina Maria de Jesus. Há diversos fatos a respeito de sua vida e também diversos mitos que a gente vê por aí. Eu falarei de alguns aqui para vocês, a gente precisaria de um tempo maior para discutir um pouco dessa vida tão importante. Mas é importante dizer que tudo começou com um jornalista chamado Audálio Dantas, que foi fazer uma entrevista com pessoas na favela. Até porque essa nomenclatura favela era uma coisa que era muito recente no nosso país na década de 60, visto que nós víamos de uma ideia de cortiço, né? Bom, passeando por esta favela, o Audálio Dantas viu uma mulher brigando com algumas crianças que estavam jogando pedra no seu portão, né, do seu barraco, de sua casa. E ela dizia assim: olha, se vocês não pararem de jogar pedra no meu portão, eu vou colocar vocês no meu livro. Audálio Dantas, né, teve um susto, porque ele pensou: nossa, como assim? Nesse lugar tão deplorável e miserável, termos alguém que escreve? E o que será que ela escreve? Então, essa curiosidade o fez a ir até Carolina, e Carolina, então, mostrou os diversos escritos que ela já havia escrito. Então é importante dizer que a Carolina escreveu poemas, contos, crônicas, peças de teatro, letras de música. Ela tem inclusive um CD, né, na época era disco, que está no YouTube cantando seus sambas. Mas o Audálio Dantas ele vai se interessar exclusivamente pelos escritos dos diários que ela revelava um pouco desse lugar miserável da favela. Uma curiosidade, a Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Sacramento, depois foi para Uberaba, ficou um tempo em Ribeirão Preto e Sertãozinho, e só assim ela vai para São Paulo, sempre com essa tentativa de uma vida melhor.
Bom, o Audálio Dantas, então, reúne todos estes mais de 1000 cadernos, de páginas do que ela havia escrito a respeito do seu cotidiano e condensa naquilo que ele acha que é principal. Então, quando nós lemos Quarto de Despejo, nós também lemos recortes de um homem branco que fez isso, o que, no meu ponto de vista, é um ato bastante violento em cima de uma obra de uma escritora. E é legal de também dizer legal, né? Legal no sentido negativo. Que no começo, no prefácio de Quarto de Despejo de algumas edições, o próprio Audálio Dantas diz que corrigiu algumas palavras de Carolina e também tirou diversas passagens em que ela dizia que a fome é amarela. Então, a Carolina é a primeira mulher no mundo que vai dar cor à fome, né? E somente aqueles que comem que conseguiram nomear isso que é a fome, segundo ela. Então, eu considero esse ato como muito violento, de tirar partes, né, de corrigir e tudo mais a linguagem de Carolina por parte deste jornalista. Ainda assim, quando o livro dela é lançado na década de 60, ela, como vocês estão vendo aí, foi o mais vendido, na verdade, né, na década de 60. Aqui vocês têm o lançamento do livro dela numa livraria, a livraria da editora do livro na época dela, que agora eu me esqueci o nome, e observem que tem a foto de Carolina na capa, na frente dessa livraria, com todo o cenário da favela, homens brancos engravatados, né, todos ali muito curiosos e querendo comprar, adquirir a obra de Carolina Maria de Jesus. O que aparentemente é muito bacana, e isso indica interesse por literatura de uma minoria, de alguém que faz parte das minorias. Por outro lado, a gente também percebe uma certa fetichização da pobreza, uma certa espetacularização da pobreza. Sabe quando a gente assiste o programa da Eliana, o programa do Luciano Huck, o programa do Silvio Santos, e a gente vê nestes programas algumas partes em que eles vão dar uma casa para alguém, que eles vão reformar o carro de alguém, e a gente se emociona com a história da pobreza, né, que tanto assola o nosso país. Na verdade, a gente está dando ibope para a dor do outro, né, e em nenhum momento a televisão questiona como que a gente pode, então, melhorar a vida, de fato, de todas as pessoas que estão no nosso país e passam por isso. Essa discussão mais política, ela nunca é feita. A gente apenas se emociona com essas histórias da pobreza, né? Parece que é bonito ser sempre ajudado, né? E outro caso curioso é que neste dia do lançamento, o Audálio Dantas, junto com os editores de Quarto de Despejo, vão até a favela onde a Carolina morava. A favela se chamava Canindé, que era próximo ali da rodoviária do Tietê, e coloca todo esse pessoal numa Kombi e os leva do jeito que eles estavam, descalços, sujos, para deixar ainda mais real esse momento de autógrafo e lançamento de Carolina Maria de Jesus. Então, observem que isso jamais aconteceu com diversas escritoras brancas no nosso país, né? Então, será que importava de fato a obra de Carolina ou importava esse discurso da favelada? Tanto é que o livro chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu fiz uma análise a respeito das críticas que teve esse livro, essa primeira obra de Carolina, e nos jornais do nosso país sempre apareciam a favelada e escritora, e nunca o nome Carolina Maria de Jesus. Tanto é que tem pessoas que confundem, né? Diz Maria de Jesus Carolina, Maria de Jesus, ou Maria Carolina de Jesus. Por quê? Porque alguns jornais da década de 60 também colocaram Maria Carolina de Jesus, e não o nome dela mesmo, Carolina Maria de Jesus, com essa ideia de que, nossa, ela é a Maria de Jesus, remetendo ao discurso religioso. Ou seja, ela é a mãe dos pobres, ela é a pobre,
né? Então, pessoas como Carolina Maria de Jesus não precisam ter o nome respeitado. Já vi aqui que é 12:07. Sonara, por favor, me avisem, tá? Qualquer coisa. Se eu tiver que já ir encerrando. Qual é o meu tempo aqui? Bom, dentre essas críticas, nós tivemos muitas críticas positivas, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, de Vidas Secas, que ele vai dizer que Carolina escrevia como sangue, com lágrimas, né, os seculares materiais da advertência humana. O Manuel Bandeira também faz uma crítica positiva, dizendo que é uma questão de autoria, né, muito grande, no sentido de ter um discurso inaugural no campo das nossas letras brasileiras, né? Outros vão dizer que ela era uma contadora nata de histórias, que essa escrita brotava de dentro dela e nascia. Toda essa questão da singularidade da escrita de Carolina. No entanto, nós tivemos também nos jornais publicados muitas críticas negativas. E a maioria dessas críticas negativas, pasmem, eram assinadas por pessoas de forma anônima, ou seja, o racismo nesse Brasil é assim, né? As pessoas não têm coragem de dizer que são racistas. E aí as críticas negativas, algumas delas eu trouxe aqui para vocês, uma dizia assim, que o livro de Carolina era um panfleto murmurando em voz mansa e cordial essa voz humilde de uma criatura. O perigo, inclusive, era que Carolina Maria de Jesus quisesse, de fato, se tornar escritora, porque, na verdade, é uma crítica irônica, ela deveria ser incluída na Bíblia. Olhem só como eram ferrenhos as críticas, né? Uma escritora favelada, mais favelada do que escritora. Bom, né, só desejo que essa mudança tão súbita e brusca não lhe roube a espontaneidade. Afinal de contas, é isso que o pobre é. É isso que o pobre discursivizado nesses programas de televisão que eu acabei de colocar para vocês. É esse modo como nós somos discursivizados. Eu também me coloco nesse lugar do pobre, né? A autenticidade do pobre, quer dizer, não temos civilidade, né? Bom, aqui então, trouxe algumas fotografias para que vocês olhassem Carolina alcançando o mundo, né? Esse livro foi traduzido para mais de 13 línguas e diversos países a recebeu, né? Ela foi, de fato, uma voz muito potente na década de 60, ela do lado de Clarice Lispector, do lado de pessoas famosas dos Estados Unidos, e observem como que é a Carolina Maria de Jesus na favela, e sua imagem, e a Carolina Maria de Jesus agora, já na fama. Então você vê ela de uma roupa, né, de uma roupa de bolinhas, um cabelo já todo mais organizado, pérolas, porque é assim que deve ser uma mulher educada. Essa deve ser a imagem, né? Isso não significa que as mulheres negras não tenham esse direito, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o quanto, quando a gente faz sucesso, a gente também tem que pagar um preço alto, inclusive pela nossa imagem, por aquilo que a editora acha que a gente deve passar com a nossa imagem, né? E aqui tem um trecho do livro que ela diz: será que vamos ter um governo que prepara o Brasil para os brasileiros? Ela disse isso na década de 50, e agora nós estamos em 2020, parece que isso continua, né? Bom, eu vou entender, então, o Quarto de Despejo como um livro de resistência, né? O tempo todo, Carolina nos coloca discursos das quais a gente não viu em diversos livros da nossa literatura brasileira. É só pensarmos em A Escrava Isaura, O Bom Crioulo, diversas obras que nós tivemos em que o negro, ou ele está nessa condição de objeto, ou seja, escravo, ou ele está nessa condição de fetiche, de herói, de forte, né? Mas nunca numa condição humanizada, né? Bom, então, aí aqui eu trouxe alguns recortes, ou seja, alguns trechos do livro da Carolina para que a gente possa discutir, pensar, e já estou encaminhando a minha fala já para o final.
Tem um trecho em Carolina diz assim: cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas fervia, eu escrevia um pouco. Eu gosto muito de pensar essa ideia do fervor das panelas com o fervor também da escrita de Carolina. Então, entre os afazeres domésticos, essa escrita dos intervalos que para, volta, eu escrevo, é o tempo que eu tenho, né? É o tempo que eu posso ter, é o tempo que a vida me concede nessas tarefas de mulher negra periférica, catadora de papelão. Enquanto essas panelas fervem, o meu pensamento também ferve, porque é onde eu escrevo, né? Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Aqui eu gosto de mostrar muito o quanto... Por isso que eu não gosto de ler o Diário de Carolina como uma autobiografia, né, neste lugar, mas sim nesse papel de sujeito escritor e do que esse sujeito escritor materializa de sentidos potentes nas nossas letras brasileiras, que é essa questão do poético, em meio ao insalubre, em meio à miséria, em meio a esse lugar degradante que é a favela, nós temos ainda um sujeito escritor que consegue dizer que contempla o céu estrelado, né? Então, você vê a rachadura do que o poético pode causar na literatura, no discurso. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntou-me onde encontrar folha de batatas para sua filha bochechar um dente. Quis saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Então, olha que interessante, né? Oi? Perfeito o que ela tá falando, demonstrando ali. Exatamente, né? Olha só. E aí eu te pergunto, o que uma preta pode gostar? De samba? Não, de Né? tudo. De tudo. Na verdade, de tudo que ela quiser, exatamente. Mas observe que você tem uma voz masculina que entra e diz, vai, como assim tem alguém aqui escrevendo? Tanto é que vocês, estudantes, talvez passem isso nas suas casas, quando vocês estão lendo ou estudando, e às vezes o pai e a mãe não entendem, porque também não tiveram essa oportunidade e essa formação, né, de que a leitura, como eu coloquei lá no começo da minha apresentação, de fato deve ser a bússola nossa e nosso referencial de resistência no mundo. Quantos de nós, nesse ensino remoto, às vezes estamos estudando e alguém passa e diz, olha, mas você não vai limpar a casa não? Mas você não vai fazer nada hoje não? Mas eu já estou fazendo muito. Ler não é fácil. Quantas vezes a gente lê algo e dá sono? Quantas vezes a gente lê algo e a gente quer desistir dessa leitura, mas a gente insiste, porque é um direito ler. Assim como Carolina fazia, né? Quis saber o que eu escrevia. Então, quer dizer, esse sujeito negro, ele não pode estar nesse lugar de escritor. Ele tem que estar sempre no lugar apenas do serviçal, né? E ainda mais quando isso é uma mulher negra. Afinal de contas, eu nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Bom, eu deixo o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam, né? E quem perde o sono, né? Quem tem problemas, né, diversos para enfrentar na nossa sociedade. Deixei o leito para escrever. Então, observem que o tempo todo é um sujeito escritor que escolhe escrever, né? Faz parte da condição. Ontem mesmo, eu estava assistindo um documentário da comemoração dos 100 anos de Clarice Lispector, que é uma das minhas escritoras preferidas, se não a mais preferida, né? E eles diziam assim, que Clarice, tem uma entrevista em que ela dizia que ela escrevia por inspiração, ela escrevia quando ela queria, e não como uma profissional, e que ela gostava de se colocar assim, que era uma necessidade.
E aqui também, Carolina, é uma necessidade. Observe, o tempo todo, o espaço de intervalo de tempo que ela tem para poder escrever, ela escolhe a escrita. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Olha como é a potência poética dos livros de Carolina. Nós poderíamos fazer uma leitura aqui de Carolina apenas dos aspectos de miséria que o quarto de despejo traz, mas eu gosto de mostrar esses aspectos da poesia, porque eu penso que a poesia ela só consegue existir pelo discurso, pela palavra, pela literatura, e a literatura é essa capacidade, como eu já disse para vocês, de nós podermos fabular outros mundos que não existem. Afinal de contas, a gente não consegue dar conta só do que é isso que a gente chama de real, né? Por isso a importância das artes. Bom, deixei o leito às 5 da manhã. Os pardais estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas, né, não hajam essa competição. O mundo das aves deve ser melhor do que a dos favelados, que deitam e não têm o que comer. Então, observem, né, que o favelado é aquele que não existe, é aquele que não tem direitos, é aquele que, até frente aos animais, né, tem uma vida pior. E por que as aves? Por que os pardais? Por que essa sinfonia matinal? Porque a favela é a orquestra do horror, não é a orquestra da música bonita, né? Da beleza. E eu gosto muito do discurso da Carolina a respeito da favela, porque ela vai dizer que não merecemos morar na favela. Como a gente vê diversos projetos de políticas públicas, né, das prefeituras, mesmo desses, de novo, programas de televisão, que vão dizer, olha só, o fulano na favela, essa ideia do discurso da meritocracia, olha como ele trabalhou para ter o que ele teve. É interessante que enquanto nós estamos trabalhando para termos o mínimo de sobrevivência, a elite está fazendo cursos na Europa, né? Algo que talvez nós nunca acessaremos se não for por resistência, se não for por luta. Então, essa orquestra do horror, a Carolina denuncia. A favela, a gente já, não sei se vocês já viram diversas reportagens que tem por aí de pessoas que vêm do exterior para fazer turismo no morro do Rio de Janeiro. Então, vão ver o que do Rio de Janeiro? Que lado do Rio de Janeiro, né? Aí vão lá, pintam de colorido partes da favela e dizem, olha, é uma favela pacificadora, olha como é possível ter uma vida de qualidade aqui. E não é uma vida de qualidade, né? Por exemplo, uma das casas do Luciano Huck, né, ele tem uma parte do mar que ele fechou, assim, que é dele, da casa dele. Então, eu também quero isso, observe. Bom, quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visitas. Esse é o trecho mais famoso, né? Com seus lustres e cristais, os seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, eu tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E é isso que vai dar o título do livro, né? Quarto de despejo. E quantos quartos de despejos nós temos por aí? Quantas pessoas ainda mantêm suas empregadas domésticas naquele quartinho de fundo? Tem um filme muito legal sobre isso, que é Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, né? Que vai trazer um pouco dessa hipocrisia da classe média. Mas tudo isso já estava no discurso da Carolina. Depois da década de 60, 70, a Carolina vai sumindo um pouco do cenário brasileiro. Por quê? Porque entra a ditadura no nosso país. E essa ditadura ela impõe um sentido só.
Então, não podemos mais ter uma voz de uma favelada, né, dizendo sobre de dentro de quem vive, porque isso é muito poderoso, né? E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. E termino aqui minha fala com o último trecho que eu selecionei para vocês de Quarto de Despejo, em que ela diz: quem trabalha como eu tem que feder. Eu gosto muito desse trecho porque é assim que eu entendo a literatura de Carolina Maria de Jesus, uma literatura que fede. E aquilo que fede incomoda, a gente não quer perto. E eu acho que é isso, que é a literatura das mulheres negras nesse país. Aquilo que a gente ainda nem sempre damos ouvidos, né? Damos espaço. E não é uma questão... O que eu percebi na literatura dela também, que, tipo, ela demonstra muito a realidade, sabe? Triste que acontece com ela e ali na sociedade que ela vive. E Exatamente. principalmente por Olha, ela. desculpa, eu entrei bem que quase no fim da aula. Você poderia. É um livro, isso que você estava lendo? Sim, é este livro aqui, ó, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Que na década de 60, Beatriz, foi o livro mais vendido, né? Eu vou anotar o nome do livro, você poderia repetir um pouquinho, só um pouquinho para mim. É Quarto do Despejo. Isso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Vocês têm no Classroom, eu deixei lá no Classroom para vocês o PDF, Beatriz. Só pegar O lá. celular não abre em PDF, pronto. É importante dizer aqui para vocês que olha como é potente esse diário de Carolina Maria de Jesus, mas quantas vezes nós damos mais valor ao diário de Anne Frank e não ao Quarto de Despejo, né? Nossa, já li o Diário de Anne Frank, maravilhoso. Exatamente. Carolina Maria de Jesus também ganha o mundo. Carolina, esse livro, Beatriz, foi colocado na lista obrigatória de leitura do vestibular da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que isso também foi um ato, né, muito nobre desses vestibulares, porque nunca na história do nosso país nós tivemos uma mulher negra na lista desses vestibulares. E eu posso também voltar para falar de outras mulheres negras, né, Sonara? Aqui nós quisermos focar a Carolina, mas há uma vastidão de mulheres negras que já escreveram e que continuam a escrever no nosso país. Tipo, pode contar a história mais da Frida. Eu sei que toda é bem conhecida, mas só que podia expressar mais. Exatamente, é isso mesmo. Cada vez mais essas vozes, né, Danilo, a gente tem que ouvir para que a gente tenha essas referências na nossa vida. E aí isso faz com que as nossas referências não sejam apenas Crepúsculo, Harry Potter, o que não é desmerecedor, mas a gente também pode ter outras referências que se juntam a essas, né? Essa escritora, Maria Carolina, tipo, eu não conhecia ela, eu tô acabando de conhecer. Tipo, já é um conhecimento de uma mulher negra, tipo, que já foi bem importante, sabe? É um conhecimento que eu tô aprendendo. É isso mesmo, muito bem. Bem, então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, uma certa excitação, né, para que vocês tivessem essa excitação para irem lá agora e fazerem essa leitura. E vou relembrar para vocês: ler dá sono, ler cansa, ler dói as costas, mas ler também é prazeroso, é revolucionário, e é essa bússola, né? Não é fácil para ninguém ler. Às vezes a gente coloca a leitura só nesse lugar do prazer, e não, tem muita dor quando a gente lê Carolina Maria de Jesus. Tem um trecho aqui que eu chorei, assim, em que a filha da Carolina Maria de Jesus, a Veronice, que inclusive está viva, a Vera fala assim: ô mãe, a senhora poderia me vender para a vizinha tal?
Aí a mãe se assusta, vai, como assim? Ela fala, é porque lá na vizinha tem comida todo dia. Então imagine escutar isso, né? É muito forte, é muito emblemático e denuncia tudo isso. Porque na verdade não é para que a gente veja toda essa pobreza e ai que dó, ai que isso. Não, Carolina não quer que a gente sente pena dela. Carolina quer que a gente olhe para essa realidade e tente mudá-la, né? O que eu mais queria mesmo é que no mundo acabasse essa diferença. Exatamente, é isso aí. Bom, Vou ler vamos o livro, abrir. eu espero gostar bastante, porque só as partes que você já me falou tocou lá no fundo da alma. Ah, que bom. Tem um trecho muito poético também que ela diz assim: estou olhando para esse céu, gostaria de pegar um pedaço dele para fazer um vestido. Então, imaginem, né, essa capacidade de conseguir olhar para além da miséria. Isso é muito potente. Tem uma série no Netflix que eu sou apaixonado, que é N, com dois N's, ANNE, a série da N, que eu acho que também traz muito desse discurso do Ai, poder da imaginação, né? super feminista, né? Tipo, ela fala sobre Uhum, o livro, o jeito dela falar é diferente, sabe? Eu adoro o jeito exato. que ela fala. A Anne, Uhum, força. E ó, que ela sofre muito bullying por ser ruiva e, tipo, preconceito pra conseguir uma família, né? Tipo, é. por ela ser ruiva e ela sofreu muito preconceito por isso. Na escola também. E por ser uma menina curiosa e que fala demais. E eu Afinal de adoro contas, o que a Igor. gente quer, Danilo, é que vocês fiquem quietos, que vocês não falem, que vocês não tenham sua voz. E na verdade a gente tem que lutar sim para ter o lugar da nossa voz na sociedade, né? Eu tenho meu ar de voz, tipo assim, eu sou bem controladora. Eu sou muito controladora quando eu gosto do certo, eu gosto do certo. Tanto que eu Uhum, já defendi alguns professores dos alunos em questão na sala de aula por falta de respeito. uhum. Aí É isso mesmo. eu me coloco bem no meu lugar. Danilo sabe bem disso. E, Beatriz, essa falta de respeito com os professores, essa questão, às vezes, da indisciplina escolar, ela parte muito desse lugar mesmo, da escola como um lugar que é chato, tudo que nós estamos levando é chato, porque é importante que vocês acham chato, para de fato não terem acesso a esse conhecimento, para esse conhecimento ficarem nas mãos da elite, né, nas mãos de poucos. E cada vez mais que a gente insiste, que a gente não dorme numa leitura, que a gente vai até o fim, né? Isso é importante. Mas também é importante dizer que quando a gente fala de leitura literária, nós temos o direito de começarmos uma leitura, terminarmos, talvez, se não quisermos terminar, parar, voltar. Eu mesmo li Quarto de Despejo em diversas doses homeopáticas, né? Não li de uma vez, porque eu não conseguia simplesmente ler de uma vez. E isso faz parte do processo artístico, quando a gente se coloca como leitor. É muito bonito também perceber o impacto da leitura dos outros na nossa vida. Com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Eu anotei uma pergunta que apareceu aqui do chat da professora Roselane. Uhum. Ela perguntou se o título dado para o Diário da Carolina foi ela ou foi a editora quem deu esse título. Foi o Audálio Dantas, foi a editora, né? Então, precisava ser um best-seller, ou seja, precisava ser um diário mesmo, e não literatura. Então, é isso que eu tento questionar. Anne Frank, a gente nunca recebeu Anne Frank como diário apenas, e sim como diário e literatura. Agora, Carolina, não, é só diário. Porque é uma mulher negra, né? Não merece ser reconhecida nesse lugar da literatura. Principalmente porque a Carolina, ela só pôde estudar até o segundo ano do ensino fundamental. Portanto, a escrita dela tinha muitos erros ortográficos, pelo menos estes que o Audálio Dantas conheceu, né?
O próximo livro, depois de Quarto de Despejo, é Casa de Alvenaria, porque como o livro dela teve muito sucesso e ela vendeu muito pelo país, ela conseguiu comprar sua casa de tijolos, sair da favela, e aí então ela vai contar que existe uma outra miséria em meio a ter, né, mais condições do que o que ela tinha, o que ela não tinha na favela. E é engraçado que casa de alvenaria, Roselaine, não tem tanto status, tanto é que a gente nem encontra no mercado para comprar. E tem um discurso muito forte por aí das editoras dizendo assim: a gente não publica essas mulheres negras porque não tem público, o que é uma mentira. Na verdade, não publicam porque tem medo da voz poderosa delas, né? E do quanto elas vão rompendo um espaço na literatura brasileira canônica que não existe para elas, mas elas estão lá, né? Por isso que eu gosto de chamar de literatura brasileira. Tem todo também uma polêmica sobre essas nomenclaturas, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira. Eu costumo dizer literatura brasileira e literatura de autoria de mulheres negras. Só para finalizar, então, em Casa de Alvenaria, como ela tinha, né, alcançado um poder econômico melhor do que o que ela tinha na favela, ela, nas biografias que eu já li, ela contratava diversos professores de língua portuguesa para melhorar essa questão gramatical, então ela tinha todo um cuidado mesmo com a sua escrita. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem um comentário aqui da professora Suelen. O que posso dizer sobre o livro de Carolina é que se trata de um livro poético. Por mais que pareça a rotina de uma favelada, esbarramos e caímos no seu discurso poético. Para mim, agora eu vou falar com o meu posicionamento, né? Para mim, é um livro extremamente político, assim, né? Ela é muito politizada. Então, não é por uma questão de falta de escolaridade que ela não tem um olhar crítico e político sobre a sua realidade. E, às vezes, a gente tem essa escolaridade, mas não tem uma visão crítica, a gente tem uma visão alienada das coisas, né? Exatamente, que é justamente essa questão do letramento, né? Tem um livro dela, um outro livro, que aí ela vai contar e narrar seus acontecimentos da infância, que chama Diário de Bitita. Uma notícia também legal é que a Companhia das Letras, a editora, né, uma das editoras mais famosas do nosso país, vão relançar diversas obras da Carolina, então fiquei muito feliz. E também, pessoal, se vocês colocarem no Google, campanha Carolina Maria de Jesus Netflix, assinem a petição, porque tem um cineasta que quer fazer um documentário patrocinado, que a Netflix patrocine este documentário sobre Carolina Maria de Jesus, né? Quem sabe dê certo. Que também é muito bom. E é isso mesmo. No Diário de Bitita, quando ela começa a aprender a ler as palavras, tem um trecho, assim, uma parte do livro que ela diz que ela saiu pela cidade e começou a ler os nomes das lojas, e ela começou a ficar encantada com os nomes das lojas, porque tudo aquilo tinha muito sentido, né? Bom, Roselaine, essa sua pergunta a respeito da nomeação, né, preta e negra, é de fato bastante polêmica, contundente. É importante dizer que eu me coloco aqui como uma pessoa que aprende com o movimento negro e que aprende principalmente com essas vozes dessas mulheres negras, né? Hoje em dia tem muito essa discussão de lugar de fala, que não significa que eu não possa dizer, mas na verdade eu vou dizer de um outro lugar, né? De um lugar de alguém que nunca sofreu sexismo e muito menos racismo. E então, quando a gente se coloca nesse lugar de estudar, isso é muito bacana porque a gente não reproduz certos discursos, né? Por exemplo, esse de preta e negra. É bastante complicado porque no nosso país nós temos a questão do colorismo, que é, para mim, a questão mais complicada que nós temos, né? Quem é, de fato,
negro retinto, pele mais escura, pele mais clara, como que fica Vem isso? falar da cultura pra gente. Tipo, tem gente que acha que nós não somos culturados. Então, exatamente. Então, nessa nomenclatura, o que eu estudei, assim, o que eu posso dizer do que eu estudei é assim. A nomenclatura negra vem de todo um referencial de ancestralidade, de afirmação de raça, né? Como eu disse, essa raça específica, que é a raça negra, esse específico quem criou foram os brancos que olharam para os negros e disseram: vocês são específicos, vocês são diferentes, vocês não são iguais a nós. Então, negro vem muito desde Zumbi dos Palmares, toda essa questão de movimento negro. Por isso que a gente diz movimento negro, né? Nossa, eu já fiz uma peça de teatro sobre o Zumbi dos Palmares. Arena contra Zumbi. Fiz na escola e fiz no teatro. Perfeito. Exatamente, muito bom. E a gente também tem que louvar a mulher dele, né? Que é a Dandara, que também tem uma história muito bacana. Dizem que o Zumbi teve um determinado momento que ele não estava no quilombo. Então, quem protegeu ali foi a Dandara. Uma coisa legal também de se dizer aqui é que quilombo, a gente não entende quilombo como um lugar onde os negros fugiam. Na verdade, ninguém foge de uma escravidão, né? Ninguém nasce escravo. Por isso que eu não gosto muito da palavra mulheres escravas. Eu gosto de mulheres que eram escravizadas, porque ninguém nasce escravo, nos fazem ser escravos, né? E quilombo, quando a gente pensa em o negro na senzala, o que ele quer é a casa grande, né? É o acesso aos bens econômicos e materiais de uma sociedade? Não, os negros só queriam ter sua cultura respeitada, né? E ainda querem, né? Então, o que eles almejavam era o quilombo como esse espaço de resistência, de luta, de sobrevivência pelo seu povo, que acontece inclusive hoje, 2020. Todos os dias a gente vê notícias de índios que estão sendo dizimados por conta do capitalismo, né, de quererem essas terras para colocarem suas empresas nestes lugares, e assim esses quilombolas que ainda também existem no nosso país, né? Discursos como são índios preguiçosos, são pessoas que não gostam de trabalhar, eu estou aqui dando o meu duro para pagar o imposto da minha casa, e eles estão lá na mata podendo usar de graça. Quer dizer, são todos discursos de muita ignorância, né? Como, por exemplo, o discurso contra a política de cotas, e por aí vai. Eu acabei me dispersando, mas só para finalizar a resposta da Roselaine, então, negro, para mim, vem muito dessa questão de negritude, de movimento de resistência, né? E preto vem muito dessa reafirmação dos corpos negros. Então, há algumas pessoas, inclusive negras, que não vão gostar de ser chamadas de negras e nem de pretas ou qualquer outra coisa. Por isso que isso eu acho que a gente tem que partir do plano de perguntar para o outro, como que você gostaria que eu falasse, né? Mas preto também vem de uma reafirmação. Então, por isso que a gente tem diversas pessoas negras que falam assim: eu sou uma mulher preta, Marielle era uma mulher preta, e toda essa questão para reafirmar o preto nesse lugar do positivo e não no lugar do negativo. A mesma coisa acontece com o movimento LGBT. Quando o movimento LGBT, alguns gays vão dizer bicha, né? Aí eles vão falar assim: olha, podem falar bicha sim. Não que bicha seja o que a gente quer ser chamado, claro que não queremos, mas já que fizeram dessa palavra tão negatividade, tão ruim, né? Vamos tentar dar um novo significado a essas palavras, para que elas não fiquem nesse plano do negativo. Então, as duas formas são corretas, negro e preto, tá? Michel, eu quero colocar aqui, porque a sua visão assim, extremamente humana, assim, né? Mas eu queria colocar esses termos aí no sentido mais técnico mesmo, né? Como professora de geografia, a gente acaba, às vezes, entrando em outros campos, em outras questões.
Pelo IBGE, a gente tem a questão da cor da pele. E aí a gente entra em 5 categorias, que é o vermelho, que é considerado o indígena, né? O amarelo, que são os asiáticos, o branco, que é o descendente do europeu, e a gente tem os pardos e os pretos. Numa concepção de cor, né? E quando a gente fala sobre a etnia negra, aí a gente tem uma junção, que aí é uma questão de identidade, da cor de pele preta e a cor de pele parda. Então, essa associação dessas duas cores de pele é que são consideradas como negra pelo IBGE, né? Mas aí é respeitada a questão da identidade da pessoa segundo aquilo que ela se autodeclara na consideração da sua cor de pele. Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente tem uma nomenclatura mais técnica, que é esta, e aí por isso que as pessoas confundem, né, Sonara? Quando você tem uma mulher se nomeando, se autonomeando preta, negra, e a gente fica, mas no IBGE diz isso. Então, são diversos olhares a respeito, né, disso. Por isso que é muito individual, a gente tem que saber de onde que essa pessoa está partindo dessas nomeações. É sempre complicado. Oi, Mi, queria fazer uma pergunta. Olá, Fabi, tudo bem? Bom, na verdade, essa questão do IBGE, eu acho que eu queria só fazer um outro comentário, porque a questão que o IBGE coloca é qual a sua cor ou raça, né? E aí ele coloca 5 alternativas, que é branco, preto, amarelo e indígena, são 4, né? Pardo, né? Branco, preto, pardo, amarelo ou indígena, são as 5 categorias. E daí ele coloca, de uma certa forma, essa igualdade, né? Da raça com a cor. Isso está lá como um documento oficial, né? Então é algo para a gente questionar também. Esse O aí não é uma exclusão, né? Mas é uma somatória. Mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era que você falasse um pouquinho mais. Você falou bastante dessa questão da literatura enquanto um direito. E a gente tem tanta meninada nova aí assistindo, né? Como pensar a escrita também como um direito, né? A linguagem da Carolina Maria de Jesus é uma linguagem que a gente aprende na escola, que é uma linguagem não adequada, né? É uma linguagem não prestigiosa, né? E então eu acho que a obra da Carolina mostra esse outro lugar, uma linguagem fora daquilo que é considerado prestigioso, mas que também tem o seu valor, né? Então, mostrar que, olha, a literatura não é só esse cânone, né? Essas regras mesóclises que a gente aprende que nunca usa, mas como é que a gente pode, pela literatura, pela nossa escrita na escola, na internet, né, pelos slams, enfim, como é que a gente pode produzir textos e denunciar a nossa realidade de ser mulher, de ser negra, de ser negro, né? Enfim, das desigualdades, usar essa literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigada, viu? E obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a participação aqui. Essa coisa da escrita, ela de fato é o que tem me afetado atualmente, tanto é que de onde eu parti o meu doutorado, né, que eu estou cursando ainda. Enquanto professor do ensino médio, vocês que estão aí, vocês estudantes, esse recado é para vocês, né, como bem disse a Fabiana, me incomodava muito a redação do Enem, e principalmente essas listas que são feitas todo ano, das redações nota 1000 como exemplos de escritas. E aí parece que a Beatriz, que o Danilo Dias, né, tantos outros que estão aí, parece que vocês nunca escrevem bem, porque não conseguiram chegar nesse patamar da nota 1000 do Enem. E na verdade... Eu não cheguei porque eu ainda não fiz o Enem, mas a Sonara, por exemplo, a Sonara pode falar, eu sou uma das melhores alunas de escrita da minha sala dos 2 segundos do ensino médio. Eu sou uma das melhores. Me consagraram, alguns professores me consagraram, assim. Não só eu, como outros alunos também. Mas o que menos me incomoda
quando eu for fazer o Enem, vai ser a redação, porque eu gosto de escrever. Eu já escrevi 2 livros, só nunca publiquei, nem vou correr atrás, mas eu já fiz 2 livros meus, de autorias minhas. É justamente isso que a Fabiana está colocando, Beatriz. É esse nos colocar nesse lugar de escrita, né? Pode falar, Danilo. Na parte da, tipo, de escrita, de redação, tipo, eu gosto bastante, sabe? Tipo, tenho muita criatividade, até porque, tipo, daquela participação de concurso de EPTV, sabe? Que a gente tem no nono ano. Eu consegui, sabe? Visitar, porque minha redação foi ótima. Mas na parte literária é difícil, às vezes, tipo, eu entender um pouco, sabe? Tipo, o autor. Porque é um processo mesmo, viu, Danilo? Mas é isso que nós estamos querendo dizer, viu, Beatriz, Danilo e todas as outras que estão aí, viu? Podem conversar com a gente. O que eu acho que a Fabi quer dizer é essa escrita, Beatriz, quando fracassa. Porque a escrita da Carolina Maria de Jesus nunca foi uma escrita considerada a melhor, a mais bonita, nossa, como ela escreve corretamente de acordo com a gramática. E quando a gente não é discursivizado pelos nossos professores como alguém que escreve bem. Então, vocês ainda têm esse apoio, e esse discurso ele é muito importante para a gente se autoafirmar e ter motivação. Mas e quando a nossa escrita ela é incompreendida? Entendem? E às vezes ela pode ser incompreendida em alguns momentos. E a redação do Enem faz com que vocês argumentem a respeito de um tema social, e muitas vezes, quando vocês vão argumentar sobre este tema, o que a gente vê por aí é citando filósofos, citando autores para deixar a redação, né, mais bem encorpada, só que nunca leram estes filósofos de verdade, apenas leram um trecho desses filósofos. Sim. Então, né, um pouco da minha questão é isso que o Danilo falou, é uma escrita que seja criativa, mas não uma escrita que seja maniqueísta. Sabe, né? A gente escreve aquilo que a gente sabe, o que a gente entende. Exatamente. E será que aquilo que você sabe, o que você entende, o Enem quer ouvir? Ou o Enem quer ouvir uma escrita ideal? Esses, dos nota 1000. Então, quando a gente pega, Beatriz, essas redações nota 1000, a gente percebe que muitos desses estudantes foram repetindo seus discursos e não criando coisas novas. Porque é um pouco assim como o vestibular funciona, não é culpa dos estudantes, né? Mas é só para dizer assim, não se sintam mal quando a escrita de vocês forem rejeitada, porque a de Carolina também foi. E aí que entra a resistência de continuar escrevendo. Carolina escrevia, lembra, na favela, independente de ter editora ou não, porque ela sabia, ela acreditava no potencial de escrita dela. E por isso que eu concordo com a Fabiana, Beatriz. Tem que publicar, tem que colocar nas suas redes sociais a Beatriz Costa. Eu já estou aqui ansioso para ver o que você escreve. E todos vocês que estão aqui e que decidiram estar aqui. Isso é lindo demais. Vocês poderiam estar ocupando o tempo de vocês com qualquer outra coisa, mas vocês decidiram estar aqui. Então é o momento de vocês escreverem, é o momento de vocês produzirem os seus livros, seus poemas. Por que não fazer um sarau, mesmo que seja aqui virtual, né, Sonara? Criar um sarau virtual bem bacana, trazer os seus textos, os seus discursos. Isso é muito importante. Eu adoro, sabe? Tipo, sabe por que, Danilo, é um ato de resistência? Porque na escrita a gente se expõe um pouco, né? Sim. E também que no Enem sempre é os mesmos autores, é a sociedade de espetáculo que tem que estar no meio do texto, sempre tem que ter alguma ligação, e a gente nunca pode colocar uma opinião nossa, né? Não podemos colocar em primeira pessoa. Yes, muito obrigado, Maria Eduarda. É isso que eu estou tentando dizer. Quer dizer, tá lá a citação do Bauman, mas vocês nunca leram o Bauman, Sociedade Líquida. Ai, que legal, eu vi aí na internet que é legal colocar. Então, isso não significa que também vocês não devam colocar.
Talvez até devam, sabe por quê? Porque é isso que eles querem. E ali você está pleiteando uma vaga numa universidade. Então, você está pleiteando. Então, é perceber que escrever para o Enem é de um modo, escrever um poema num sarau é de outro modo, escrever para o seu amigo no WhatsApp é de outro modo. A escrita, ela é de vários modos, ela não é de um modo só. Mas muitas vezes essa escrita da redação do Enem coloca vocês, estudantes, nessa sensação de nossa, como eu sou ruim em redação, Não, a redação do Enem é um tipo de escrita, não existe só essa. E Carolina nos mostra tão bem isso, né? Sim, geralmente são temas que não traz um conhecimento bom pra gente. Vamos supor que a gente não tem tanto... eu não gosto muito desse tema, mas eu tenho que escrever sobre esse tema. Não é um tema que me traz tanta liberdade para a escrita. Exatamente, é imposto. Uhum. Boa tarde. Oi, Michel. Oi, pessoal. É o JP que está falando aqui. Michel, esse assunto sobre Enem e a escrita e a manifestação da Maria Carolina tem conversado muito com o que a gente já viu muito em aula na faculdade. Só situando, o Michel ele tem uma matéria que no meu curso de letras que é fantástica. E nós tivemos contato com um livro chamado Redação Inquieta, que conversa muito sobre o ser escritor e como a escola reage com isso. Eu queria fazer uma pontuação a respeito de como o Enem ele chega a ser limitante no tipo de escrita que ele pede e nos limita não só como seres escritores, mas como o conteúdo que nós podemos produzir. Igual, você falou de poder publicar sim nas redes sociais, em diferentes formatos e diferentes formas de escrita, porque a manifestação que a gente faz quando escreve, muitas vezes ela não está ligada à forma. Eu, por exemplo, a última coisa que eu vou fazer é a revisão, quando eu estou produzindo algum texto ou algum roteiro. Então, essas caixinhas que as instituições colocam a gente, não só para manter o padrão que eles querem, que se você fugir daquela forma já meio fabricada do Enem, por exemplo, se você foge dela, eles já têm um ponto para tirar a nota sua da redação. Então, a maneira com a qual o Enem, vou especificar do Enem, porque foi um vestibular que já me deixou muito ansioso assim na vida, a maneira com a qual o Enem diminui a sua observação sobre você mesmo quanto escritor, eu acho muito prejudicial. Já cheguei a conversar com você sobre isso, mas a sua escrita e você não se resume a um texto que você produz. Então, é muito problemático quando a gente tem algo que corta tanto as nossas asas, assim, e pede de uma maneira muito estrutural, muito fixa, não deixa a maleabilidade que a língua e a escrita permite se ter, sabe? Uhum. É exatamente isso, né? Muito bem, muito obrigado pela participação. Essa escrita forjada. O Matheus Luan colocou aqui no chat: existe um material para que os alunos encontrem filósofos chaves para pôr na redação e ganhar ganhar essa competência. Exatamente, Matheus. E não é o que? Aprofundado, né? Nesses filósofos. E isso que você colocou, JP, essa escrita, quando ela não é forjada, nem todo mundo vai gostar, como foi o caso dos livros da Carolina Maria de Jesus. Vocês viram o pessoal colocando lá nas críticas negativas? Ai, tomara que ela não queira se tornar escritora, porque nunca vai conseguir. Isso daí não é escrita. Não é escrita para alguns, mas pode ser para outros, né? Então, assim, é isso mesmo, Beatriz, coloca nas redes sociais, me procure, me marque nas suas redes sociais, que eu quero ler seus textos, você tem um leitor já aqui, e isso é muito me manda importante. seu número. Nossa, com certeza, eu vou falar para a Sonara passar para vocês o meu Facebook, Instagram. Eu não tenho Face, passo Insta. Então tá, combinado. Beleza, eu vou conversar com a Sonarinha depois. E, Matheus, tem toda a razão. O problema é que dessa forma fica somente palavras em um papel, como você bem colocou, sem no mínimo entender de fato aquele autor.
né? Você viu que teve uma parte da palestra aqui que eu falei, qual é o tempo que a gente tem para leitura, de fato, na escola, né? E muitas vezes essa leitura na escola, ela não precisa ser com vocês sentados um atrás do outro nas carteiras e em silêncio. Pode ser no pátio, pode ser deitado, pode ser levar naquele dia um travesseiro para deitar e ler. Eu gosto de ler deitado, por exemplo, né? Tem diversos modos de ler, que não precisa ser um só. Olha, tô adorando vocês, hein? Muito bom. Bom, então, Sonara, se você quiser, né, fazer as palavras finais. Eu gostei muito. Eu quero agradecer imensamente por você ter topado, né, fazer isso pelos nossos alunos. Eu acho que para eles também foi, assim, deu um ânimo, né, para continuar o ano letivo, porque a gente sabe que não tem sido fácil todo esse período. E, nossa, te agradeço muito por todas as suas palavras, essa abertura para a participação dos alunos, para que eles conseguissem, né, ter voz aqui. Né? E agradeço a presença de todos, né, todos os que vieram, né, participaram aí, amigos professores, amigos da pós, e principalmente pelos alunos que dispuseram do seu tempinho aí para participar. Eu agradeço por você compartilhar o conhecimento de vocês. Eu também agradeço muito, professor, agradeço muito, porque, como eu disse lá no grupo, conhecimento nunca é demais, né? A gente alimenta o cérebro, a gente se mostra numa posição diferente, ouvindo críticas diferentes, é muito interessante isso. E tem como a gente pegar um pouco disso e colocar na nossa vida também, é uma influenciação maravilhosa. Olha, Beatriz, Danilo, Maria Eduarda, vocês são encantadores, viu? Adoraria ser um professor de vocês. Ai, que amor! Continuem assim. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que está em silêncio, mas que a cabeça, como eu coloquei lá no trecho da Carolina, deve estar fervendo de ideias, né? É isso. Quem sabe vocês não fazem um livro dessas pessoas que estavam aqui? Eu quero Quem sabe você não faz parte de uma página do meu palestra. livro. Eu quero agradecer a palestra, agradecer a Sonara também por essa oportunidade, pelo convite. Fiquei emocionada aqui com a participação dos alunos, da Maria Eduarda, Beatriz, o Danilo. Eu acho que foram depoimentos, assim, falas, assim, muito sensíveis, tá? Estou aqui assistindo com a minha filha, que também está adorando. Então, assim, eu quero agradecer mesmo pela participação, gostei demais de estar aqui. Eu que agradeço demais. Foi melhor do que o que a gente pensava, né, Sonara? E, de novo, Sonara, parabéns, porque eu sei que encarar estes temas na escola, geralmente a gente está sozinho, né? Não é todo mundo que tem braço e peito para encarar temas como este. Então, a gente precisa de professoras como você, tá? Muito obrigado, vocês, por todo, né, essa interlocução maravilhosa. Certamente meu final de semana vai ficar muito melhor e muito mais encantado depois de hoje. E a gente se encontra em outros encontros, porque eu fiquei super animada agora. Agora eu quero que o próximo encontro seja vocês, os escritores, viu? Muito obrigado. Vai ser, se Deus quiser. Isso aí. Obrigada a você por essa palestra. Gente, Imagina. eu vou comer saindo aqui. Um prazerzão, professora. Muito, muito, muito obrigada por ter chamado a gente. Mesmo que eu peguei no meio do caminho, nossa, foi demais. Um minutinho que a gente fica, a gente já adquire um conhecimento. Tipo, eu não fazia ideia dessa escritora Maria. Nem eu, agora que eu fiquei sabendo do livro dela, eu vou ler o livro dormindo. É isso mesmo, né? E todo conhecimento é para a vida. Muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada, viu? Eu quero dizer que foi uma formação não só para alunos, né, mas para nós professores também. Que isso. Então tá bom. Um beijo, pessoal. Obrigado.